quebra-nozes, May-Turner, né, síndrome do ligamento arqueado mediano, que tem caído bastante, né, ultimamente, e artéria mesentérica superior, tá bom? Vamos começar então pela síndrome do desfiladeiro torácico, né? Bem, a síndrome do desfiladeiro torácico, gente, então é uma síndrome compressiva, né? E ela é induzida, o quê? Pela elevação do membro, né? Então, quando o paciente faz a elevação do membro, a gente tem, né, uma compressão que pode ser da artéria, da veia ou do nervo. Tá? Então, a síndrome do desfiladeiro torácico, gente, ela pode ser neurogênica, que corresponde à maior parte dos casos. 95% dos casos de síndrome do desfiladeiro torácico são de causa neurogênica. Aqui o ultrassom não consegue auxiliar. Tá? Pode ser uma síndrome arterial ou a síndrome venosa. Elas podem estar combinadas ou isoladas, tá bom? Então, o ultrassom, a gente no Doppler consegue auxiliar a síndrome, então, quando a compressão é vascular, arterial e ou venosa, tá? Bem, o desfiladeiro torácico, ele inclui 3 compartimentos por onde vão passando as estruturas vasculonervosas. Tá? Então, o localizado mais medial é o triângulo interescaleno. Tá? Então, geralmente, neste compartimento, a gente tem mais as síndromes neurogênica e arterial. Tá? O segundo compartimento é o compartimento costoclavicular. Geralmente é o nosso maior ponto de interesse, onde o ultrassom consegue auxiliar, tá? Melhor. E o terceiro compartimento é o retropeitoral menor, também chamado de espaço subcoracoide, em que o músculo, o tendão do músculo peitoral menor é que comprime as estruturas que passam atrás dela, né? Então você vê artéria, veia, nervo, né? Elas ficam comprimidas quando o paciente eleva o braço, o tendão aqui é que comprime o músculo, tá? As estruturas, tá bom? Bem, como causas de síndrome do desfiladeiro anatômico, a gente tem aquela causa anatômica clássica, né, que é a presença de costela cervical. Né? Então, a pesquisa, a avaliação de paciente que chega no consultório do vascular com queixa de síndrome do desfiladeiro torácico, a primeira coisa que ele pede é raio-x de coluna cervical para ver se tem costela cervical. Tá? Além disso, a gente pode ter causas posturais, doenças adquiridas, né, tais como traumas, calos, né? Então, outras causas aí musculoesqueléticas, tá bom? Bem, o que a gente pode encontrar, né, que nos faz pensar, né, que nos leva a esse diagnóstico, né? Então, neurogênica, vai ter que fazer ressonância, né? Então, vamos ver um paciente que tem a síndrome, então, arterial, né? O que a gente vai ver? Quando ele levanta, né, e começa a ficar pinçado ali, naquele espaço, no compartimento costoclavicular, aquele pinçamento leva o quê? A uma estenose, né? Leva a uma redução do calibre. Dependendo do grau de estenose, do grau de pinçamento, a gente pode encontrar achados diferentes, né? Então, aumento da velocidade naquele ponto. Então, veja, quando a gente quer ver grau de estenose, grau de compressão, a gente tem que trabalhar com velocidade. Você vai medir a velocidade com o paciente em posição neutra, repouso, sem nenhuma manobra, e você vai pedir para o paciente fazer, então, a manobra de elevação, abdução do membro, e você vai medir a velocidade novamente, né? Então, se aquela manobra de elevação, abdução do membro causar compressão, você vai ver o quê? Aumento da velocidade. Então, as relações maiores que 2, 2,5, né? Se aquela compressão for significativa, a gente pode encontrar um fluxo distalmente, então, no restante do braço, do tipo tardus parvus, né? Pós-estenótico. Né? Se a compressão for muito acentuada, pode acontecer isso. Ó, na hora que ele levanta o braço, você tem ausência de fluxo, tá? Lembrar que neste ponto onde ocorre a compressão, né, você pode ter lesão, trauma,
né, da parede da artéria, não só da artéria e da veia. Então, são pacientes que têm mais propensão ao quê? A trombose venosa, né? Podem apresentar pseudoaneurismas e aneurismas, tá bom? Arteriais. Se este quadro aqui de compressão arterial, né, for mais crônico, a gente pode encontrar o quê? Formação de colaterais, né, naquela região, tá? Bem, em relação à síndrome venosa, né, é a mesma coisa, vai depender do grau de compressão, né? Se a compressão é mais leve, né, a gente pode encontrar primeiro o quê? A perda da fasicidade. Então, aquele fluxo venoso que é fásico, ele fica laminar, né? Se a compressão é mais acentuada, obliteração do fluxo, né? Na hora que ele levanta o braço, você corta o fluxo, igual aqui da artéria, só que é na veia, tá bom? E por último, a complicação mais temida, que é a trombose, né? Então, esse paciente, né, pode apresentar trombose com chance aí de evoluir para embolia pulmonar, tá? Bem, manobras que a gente utiliza, né? Manobra de Addison, em que você pede para o paciente fazer uma inspiração profunda. Se o braço aqui que está sendo examinado é o esquerdo, na manobra de Addison modificada, você vai pedir para o paciente olhar para o outro lado, né? A manobra de Addison mesmo, sem ser modificada, Addison, ele olha para o mesmo lado, tá bom? Então você vai elevar o braço, fazer a elevação, né, e a abdução do membro, com o paciente olhando para o outro lado. Essa manobra de mochileiro, que eu gosto bastante, né, você vai pedir para o paciente jogar os ombros para trás e para baixo, né, fazendo, né, uma manobra de inspiração profunda, e a de hiperabdução ou de Wright, né, em que você pede para o paciente fazer uma inspiração profunda, rotação contralateral da cabeça com o braço em abdução mágica, tá? Este teste aqui, né, abdução com exercício, é aquele que provoca no paciente, né, a sintomatologia, né? Então, você pede para o paciente elevar os braços, abduzidos e fletidos a 90 graus. O paciente deve abrir e fechar as mãos de forma repetitiva, tá? Considerado quando positivo, quando o paciente começa a apresentar os sintomas, né, antes de 1 minuto, né? Então, que sintomas são esses? Dores e formigamento, parestesia, tá? Bem, a outra síndrome compressiva, gente, é a síndrome de Nutcracker ou de quebra-nozes, tá bom? Bem, a síndrome de Nutcracker ou quebra-nozes é quando a veia renal esquerda, tá vendo? A veia renal esquerda, ela é comprimida nesse ângulo aorto-mesentérico. Então, você tem a aorta, a artéria mesentérica superior, a veia renal esquerda passa aqui neste ângulo, né, para drenar aonde? Na veia cava, né? Então, se a veia está comprimida aqui, o que vai acontecer? Vai haver um aumento da velocidade aqui no local da compressão, vai haver uma estagnação e um aumento da pressão na veia antes, né, desse ângulo alto-mesentérico, e ela vai ficar o quê? Dilatada e levar à formação de colaterais, tá bom? Então, é a compressão da veia renal esquerda pela artéria mesentérica superior e a aorta. A gente vai observar aqui no local velocidades maiores que 110 centímetros por segundo. Se você fizer a medida aqui na velocidade, maior velocidade com a velocidade antes do ângulo aortomesentérico, essa relação vai ser maior que 4. Você vai medir o maior calibre da veia antes do ângulo aortomesentérico e no local da compressão, essa relação vai dar maior que 5. Então, como o sangue tem dificuldade de passar, ele começa a ficar estagnado aqui, aumenta o calibre e aumenta a pressão. Além disso, esse paciente pode apresentar colaterais perirenais, pélvicas e testiculares à esquerda. Se for homem, pode apresentar varicocele à esquerda. Na mulher, dilatação da veia ovariana esquerda, né? E é frequente esse relato de hematúria, proteinúria. Tá? Principalmente em crianças, né? Então, muitas crianças a gente recebe
para a pesquisa de hematúria e o médico quer que descarte, né, síndrome de quebra-nozes, tá bom? Outra síndrome compressiva é a síndrome de May-Turner ou síndrome de Cockett, né? Então, as duas denominações são para a mesma doença, tá? Na síndrome de May-Turner ou de Cockett, o que vai acontecer? A veia ilíaca comum esquerda, ela é comprimida pela artéria ilíaca comum direita contra o corpo vertebral. Tá? Então, você vê aqui a veia ilíaca comum esquerda comprimida pela veia ilíaca comum direita contra o corpo vertebral. Tá bom? É mais frequente em pacientes jovens do sexo feminino. Essas pacientes apresentam queixas, né, relacionadas a edema de membro inferior esquerdo, graus variados de insuficiência venosa neste membro inferior esquerdo e muitas vezes o quê? Queixa de trombose, tá bom? Do membro inferior esquerdo. Tá? A complicação mais temida, tromboembolismo pulmonar, tá? Quais são os parâmetros, os critérios que a gente utiliza, né? No local aqui, né, em que a artéria ilíaca comum direita comprime a veia ilíaca comum esquerda, né, você vai ter um aumento de velocidade, né? Então tem que pelo menos dobrar a velocidade aqui. Você vai ter o quê? Uma redução do calibre. Então, se você medir o calibre da veia aqui, tem que ter uma redução maior que 50%, tá bom? Vai haver uma perda da fasicidade, né? Pós-estenose, né? E pode haver formação de colaterais na parede abdominal, tá bom? Bem, síndrome do ligamento arqueado mediano, tá bom? Foi tema aí já há uns 2 anos, 2, 3 anos que cai esse tema na prova. Tá? Bem, primeiro, o que é o ligamento arqueado mediano? O ligamento arqueado mediano, ele forma a margem anterior do hiato aórtico. Então, o hiato aórtico é aquele orifício por onde a aorta torácica vem, atravessa o diafragma e vai virar a aorta abdominal. Né? Então, a margem anterior deste hiato, né, é formado pelo ligamento arqueado. Tá bom? Bem, num ligamento que tem uma posição normal, né, você vê o ligamento está aqui e o tronco celíaco está aqui. Né? Não existe interferência de uma estrutura na outra. Porém, alguns pacientes apresentam o ligamento arqueado numa posição mais baixa. Né? Então, aqui é um diagrama mostrando a posição normal e aqui ligamento arqueado mediano com uma posição mais baixa. Esses pacientes, né, o que acontece com eles? Quando você pede para o paciente, principalmente, fazer a expiração, então, quando a gente faz a expiração, o pulmão diminui de volume, as estruturas abdominais tendem a subir. Então, imagina que esse tronco celíaco quer subir. Na hora que ele faz isso, né, ele é enforcado aqui, ele é comprimido pelo ligamento arqueado mediano. Tá? Então, este é um exame em que a gente precisa fazer as manobras respiratórias. Tá? Você tem que fazer a medida da velocidade no tronco celíaco, né, na inspiração e na expiração. Tá bom? Aqui é um exemplo. Né, um paciente que teve a avaliação do tronco celíaco em inspiração a velocidade a 92 centímetros por segundo. Aí você pede para o paciente fazer a expiração e faz a medida novamente da velocidade, 355 centímetros por segundo. Né? Inclusive, a gente vê aqui, né, o ligamento arqueado mediano comprimindo, né, ali o tronco celíaco próximo à sua emergência. Tá? Então, no local aqui da compressão, geralmente as velocidades vão estar aumentadas, né? Então, velocidade sistólica acima de 200 e diastólica acima de 55 centímetros por segundo. Tá? Então, aqui tem que lembrar, tem que ser feito com inspiração e expiração, porque é na expiração, né, que as alterações de Doppler vão ficar mais evidentes. Tá bom? Bem, síndrome da artéria mesentérica superior. Lembrar que a artéria mesentérica superior, né, tem
na realidade, não é só a artéria mesentérica superior. Toda a circulação esplâncnica, né, que participa do sistema digestório ali, ele é afetado, ele sofre alterações conforme o status prandial. Tá? Então, em jejum e pós-prandial. Né? Então, por isso que o exame ele é parametrizado para ser realizado em jejum, porque os parâmetros que a gente tem são em jejum. Tá bom? Bem, a artéria mesentérica superior, né, apresenta um padrão de onda trifásico em jejum. Né? Quando o paciente se alimenta, né, a gente vai observar, pode observar um aumento do calibre da artéria, né, um aumento das velocidades sistólica e diastólica e uma queda na resistência. Tá bom? A síndrome da artéria mesentérica superior também recebe essas denominações, tá bom? Síndrome Wilkie, né? CAST, ou de compressão duodenal aortomesentérica, tá bom? Nessa síndrome, o que é que ocorre? Né? Quando, deixa eu voltar aqui, aqui está a aorta, artéria mesentérica superior. Aqui atrás, a gente já falou que a veia renal esquerda passa aqui, porém, não é só a veia renal. A gente tem o quê? A terceira porção do duodeno que passa aqui também. Né? Então, principalmente nesses pacientes consumidos, né? Então, com perdas ponderais severas, pacientes anoréticos, síndromes de má absorção, estados hipercatabólicos como queimados, grandes cirurgias com tumores, né? O que ocorre? Esse paciente, ele emagrece, ele perde a gordura corporal, inclusive, né, o coxim gorduroso que mantém aquele ângulo aortomesentérico. Né? Então, na hora que ele perde esse coxim gorduroso, o que acontece? Há uma redução desse ângulo, esse ângulo diminui, né? Há uma redução da distância entre a aorta e a artéria mesentérica superior, e aí a artéria mesentérica superior começa a comprimir, né, a terceira porção do duodeno. Então, é quando ele apresenta dor, queixas de dor, de obstrução, quando se alimenta, tá bom? Então, são critérios, o ângulos baixos, então menores que 25 centímetros. Então, você vê, passa uma linha aqui pelo maior eixo da artéria mesentérica, passa uma linha pelo maior eixo da aorta e você vai medir esse ângulo. Né? Então, quando perde esse coxim gorduroso, essa artéria vai ficando cada vez mais próxima da aorta e esse ângulo vai ficando cada vez menor. Né? E essa distância entre a aorta e a artéria